tarde a todos e obrigada pela vossa presença. Não posso deixar de arrancar este discurso, senão com agradecimento, obviamente, ao editor da revista Sísifos, ao professor Jorge Ramos Ló, pelo convite para estar aqui presente hoje na apresentação de uns textos contidos neste primeiro volume da revista Sísifos, dedicada, portanto, ao espaço educacional europeu e às suas publicações mais ou menos novas. Mas dizer isto é então ter de esclarecer que eu apenas participei neste volume pelo convite que me foi dirigido pelo Thomas Popkowitz para com ele escrever o artigo que agora é publicado. Nesse sentido, quem deveria aqui estar, por pleno direito, era ele próprio e não eu. Mas estando eu, endereço o meu próximo agradecimento que é conjunto aos professores António Nova e Martin Laumann por editarem este número especial da revista e pela realização do seminário de abril de 2011 na Fundação Carlos Gulbenkian, onde se iniciaram as discussões então mais profundas em torno da tarefa de repensar as questões do espaço educacional europeu. Now we are European, how does it get that way? É um título algo irónico, agora somos europeus. Como é que isto chegou até aqui deste modo? O europeu é aqui considerado, no paper que escrevemos, como uma categoria que define um determinado tipo de pessoa, categoria que é mobilizada como um sujeito autónomo de pesquisa na investigação e políticas educacionais contemporâneas. Este é um conceito cultural que aparece de forma regular e diria que é explosiva a partir da década de 70 do século XX. É em si próprio um conceito que inscreve gestos duplos, gestos coletivos, de desejos e de medo dos perigos que podem ocorrer se a sociedade e as pessoas não estiverem organizadas de modo apropriado. Nas ciências sociais e educacionais, o europeu intercepta-se com discursos nacionais e estudos sobre a escola, a aprendizagem, o crime, a família, a comunidade, a imigração, a multiculturalidade, a economia, a cidadania, entre outros, e transporta narrativas e imagens sobre quem as pessoas são, como intervir em determinadas populações e, simultaneamente, fabrica teses culturais para que as pessoas ajam por si próprias, mas no interior de sistemas de racionalidade que conferem às suas ações razoabilidade, inteligibilidade e inevitabilidade. A explosão do conceito de europeu de que falo e a sua naturalização torna-se muito evidente, por exemplo, na emergência de jornais académicos na área educacional. Na primeira década do século XX, referências a europeu como um objeto autónomo de pesquisa são praticamente inexistentes. Pelo contrário, para a primeira década do século XXI, as pesquisas devolvem-nos resultados que ultrapassam as 236 mil referências. O traçado do crescimento do termo europeu neste contexto permite-nos perceber que o seu aparecimento é contemporâneo da reunião da Comunidade Europeia de 1973, focada na identidade europeia. Um indicador diferente que nos mostra como o europeu se tornou um objeto autónomo de pesquisa verifica-se no aumento do número de jornais sobre educação europeia desde os anos 70 do século XX. Com esse texto, aquilo que tanto eu como o Thomas Popkowitz pretendemos foi perceber como é que as ciências sociais e educacionais se transformam em tecnologias na construção desse novo tipo de pessoa, o europeu. Na verdade, considerar as ciências humanas como tecnologias na fabricação de determinados tipos de pessoa não é novo. Basta olharmos para o modo como essas mesmas ciências construíram na passagem do século XIX para o século XX os sujeitos em cidadãos de uma nação particular. A fabricação de tipos de pessoa refere-se às interações entre as classificações de pessoas e as próprias pessoas. O que é diferente hoje é o modo como as ciências sociais se conectam com múltiplos discursos políticos, instituições e práticas de investigação na produção de um cidadão transnacional inscrito na noção de europeu. Para poder prosseguir, teremos de articular, ainda que de forma breve, o modo como as ciências participam no planeamento de modos de vida e de tipos de pessoa através quer do excepcionalismo que se cria para cada nação, quer pelo sentimento de pertencimento que cada um é levado a estabelecer como nação ou como a qualquer outra comunidade imaginada. Incluídas no planeamento das ciências humanas estão, obviamente, as teses culturais sobre os modos de vida, cujos efeitos jogam sempre no gesto duplo de inclusão e de exclusão. A sabedoria convencional da ciência é, obviamente, o seu aparecimento mágico durante o iluminismo, a cópia das ciências naturais nas ciências sociais, com a ciência tornando-se progressivamente a possibilidade de mudança em direção ao progresso e à correção das injustiças sociais.
Desde o Iluminismo que a ciência não tem mais que provar a existência das leis de Deus, do seu domínio do mundo natural, interceptou-se com o próprio domínio sobre a condição humana. Na passagem para o século XX, foram dois os grandes projetos das ciências sociais e humanas. Por um lado, planear os caminhos para o desenvolvimento e progresso que eliminariam os perigos da construção de um mundo mais progressista e cosmopolita. Por outro lado, garantir que os novos cidadãos de cada nação incorporavam visões da razão iluminista como modos de vida. A razão era vista como uma força intelectual para formular a ordem do mundo e, neste processo, permitir o progresso. O poder conferido ao conhecimento da ciência adquiriu ainda maior força pela imagem de um indivíduo cosmopolita cuja vida se organizava com base na razão e na racionalidade, ou seja, na ciência. Embora própria dos iluminismos europeus e norte-americanos, a razão era vista como uma qualidade universal comum a todos os indivíduos. No entanto, esta perspectiva incorporava a secularização de temas da reforma sobre a salvação individual, inscrevendo-os em teorias políticas da ação humana na prossecução do progresso e da felicidade individual e coletiva. Mas isto é apenas parte da história de que precisamos para entrar nos modos como a ciência, séculos mais tarde, participa na fabricação do europeu. O cosmopolitismo do iluminismo transformou-se em princípios culturais que visam formar os cidadãos das diferentes nações, internalizando-se em formas de representação que definem o cidadão como uma pessoa dotada de direitos com base na territorialidade ou na sua participação em comunidades historicamente constituídas e construídas. Embora possuindo diferentes configurações culturais e sociais, a participação dos cidadãos foi vista como um modo de condução da própria vida que interceptava as normas sociais de virtude cívica e as responsabilidades que governavam as escolhas da vida cotidiana. A nova ligação da individualidade com normas coletivas de pertencimento e responsabilidade implicou um modo particular de pensar e de agir que pode ser considerado como the homeless mind. Perdoem-me a impossibilidade de tradução deste conceito. E isto no sentido em que as relações seculares, abstratas e de distância adquiriam uma nova forma de ordenar e classificar a vida interpessoal e pessoal, ou seja, uma espécie de governo do indivíduo a partir de marcadores que se inscrevem nele, mas cuja localização lhes é exterior. Num certo sentido, a noção Foucaultiana de governamentalidade, o governo ou condução da conduta, incorporava um novo conceito de self como uma entidade cujas relações privadas e íntimas estão encerradas pelo domínio público e pelas relações abstratas do que é secular e próprio de um mundo de história humana e não de história teológica. As noções dos séculos XVIII e XIX de sociedade, do cidadão e do trabalhador, por exemplo, aparecem como correspondendo a determinados tipos de pessoas que poderiam ser classificados e ordenados através de um raciocínio populacional e das teorias da probabilidade. Os tipos de pessoas estavam ligados à individualidade e, por sua vez, cada cidadão moderno deveria encetar a sua vida na procura da felicidade, autonomia e liberdade individuais e coletivas. Os objetos distantes das identidades incorporavam, portanto, novas formas de alianças, aproximações e subjetividades. Hoje, por exemplo, as crianças deverão encontrar a sua felicidade enquanto aprendentes. Mas o que devemos ver é que cada uma dessas categorias que nos permitem definir diferentes tipos de pessoa inscrevem qualidades abstratas que circulam na vida cotidiana para executarem na paisagem contemporânea o atual europeu como uma atualização do homeless mind. Homeless mind, na visão de Popkowitz, que tem vindo a trabalhar este conceito, coloca o indivíduo em relação com categorias essencialistas e transcendentais que parecem não ter determinado nem o local da sua emergência histórica nem autor particular, mas que circulam e se reinscrevem constantemente como qualidades anónimas nas possibilidades de pensamento. Abstrações tais como a União Europeia dos Direitos Humanos, a Sociedade do Conhecimento, a Economia do Conhecimento, a Sociedade Inovadora e os seus habitantes humanos, que são classificados como aprendentes ao longo da vida, lifelong learners, portanto, são o revisionamento do cosmopolitismo iluminista e do pertencimento tornado possível pela homeless mind. Categorias cujo grau de fabricação é como que apagado, injetando-lhes uma naturalidade e evidência que as tornam inevitáveis. A última parte da história europeia envolve a emergência de novas formas de expertise nas ciências sociais e educacionais. As normas que ligavam a virtude, a participação e a conduta individual tiveram que ser produzidas, uma vez que cada indivíduo não nascia já cidadão.
as maneiras de ordenar e racionalizar a vida como um cidadão de uma nação e cidadão europeu implicou a aquisição de determinados tipos de conhecimento sobre como as pessoas e a sociedade devem ser planeados e preparados para o futuro imaginado. A nova psicologia científica do estudo da criança, na passagem para o século XX, por exemplo, expressava temas de salvação através da utilização de termos escolares. O conhecimento racional aparecia como uma força positiva para a ação. A força deste conhecimento era vista como tendo o poder de desenhar a vida e determinar a ordem das coisas, tão necessários ao projeto de planeamento e de intervenção. Embora com algumas resistências iniciais, rapidamente o cientista social se transformou naquele que é capaz de melhorar a vida das comunidades. Estudos sobre a família, desenvolvimento infantil, a vida urbana, por exemplo, focavam os problemas de alcoolismo, delinquência e prostituição, entre outras práticas. As ciências domésticas davam atenção às populações que sofriam em virtude das duras condições de vida das cidades. Estas ciências imaginavam-se capazes de intervir no real para alterar os modos de vida das populações urbanas, através, por exemplo, do ensino às classes imigrantes e pobres, ensinando-lhes como gerir o seu orçamento familiar, comprar alimentos saudáveis e tomar a responsabilidade pelos princípios morais envolvidos na educação das suas crianças. Neste contexto de responsabilização da família, estabeleciam-se determinados tipos de pessoa. E foi também aqui que as ciências educacionais encontraram o seu lugar na construção da modernidade escolar. Se a ciência se afirmava como um modo de raciocínio sobre como mudar e intervir junto de populações em risco, a aprendizagem estabelecia-se como uma estratégia de produção de modos de vida que inscreviam a ordem moral e as virtudes cívicas em cada cidadão. Hoje, esta fabricação de pessoas nas ciências humanas é conduzida para diferentes tipos de cosmopolitismos e temas de salvação que permitem a vida europeia como um caminho de futuro. Embora muito pouco seja conhecido sobre o futuro, a Comissão Europeia não deixa de arriscar constantemente em competências que se dizem básicas e essenciais para esse futuro. É um futuro habitado por um europeu em particular, a que se chama Lifelong Learner, cuja autorrealização, cidadania ativa, inclusão social, criatividade, flexibilidade, empregabilidade numa sociedade do conhecimento cumpre o que está descrito na narrativa épica da Europa. A discussão que se segue procura explorar como as narrativas sobre o futuro da sociedade estão presentes na investigação e nas políticas de investigação. Nesse futuro está presente a inevitabilidade de um pertencimento comum e de unidade. De um ponto de vista discursivo, essa ideia de unidade traz para o presente um cosmopolitismo, traduzindo anteriores visões universais do iluminismo na esperança presente que a Europa se torne um farol no futuro através da sua capacidade de providenciar normas e padrões produzidos no interior da ciência. Viajando com a singularidade e unidade da Europa, encontra-se o europeu como um determinado tipo de pessoa. Se observarmos os discursos políticos e de pesquisa em diversos documentos, a Europa é falada como uma unidade que inscreve consenso, harmonia e integração entre as diferentes práticas institucionais que envolvem a União Europeia. O Presidente da União Europeia, por exemplo, descreve o europeu na língua universalista de características humanas, habitante futuro de uma economia emergente, alguém que possui recursos fortes em termos de inteligência, sensibilidade, memória, imaginação e criatividade. E esta unidade ecoa sobre o Conselho Europeu, instituições de pesquisa e documentos oficiais europeus. Sejam os tópicos de investigação nos diferentes colos europeus de investigação sobre macroeconomia, desigualdades sociais e económicas, desigualdades regionais e o papel da ciência, todos esses temas são separados e formam uma plataforma a partir da qual se torna possível ver diferentes populações como subcategorias através das quais a mudança será possível na Europa. A unidade desejada através da mudança dá expressão ao excepcionalismo da União Europeia, que engloba, por sua vez, a comparação que situa os seus cidadãos como à parte e acima de outras potências mundiais. A atravessar essa unidade e esse excepcionalismo, um contínuo de valores universalistas e cosmopolitistas que posicionam uns e outros em virtudes democráticas e suas formas políticas e estándares de desenvolvimento económico. A investigação percebe-se então como um veículo crucial para dar expressão a este excepcionalismo. O excepcionalismo europeu incorpora projetos que representam formas normativas e valores que definem uma singularidade europeia que oferece proteção social, igualdade e um modelo social que é um exemplo para o resto do mundo. Quer a tarefa seja a procura de uma economia baseada no conhecimento, a criação de sustentabilidade ambiental ou o funcionamento no mundo global, a unidade da Europa é dada à sua excepcionalidade nas arenas do mundo em que a pesquisa calcula e fornece os caminhos administrativos para o tão prometido
progresso humano. As questões vitais para o futuro da economia, da sociedade e da felicidade do cidadão europeu são colocadas nas próprias agendas que governam a investigação. A Fundação Europeia da Ciência perguntava em 2009 quando terminaria a recessão. Qual a melhor maneira de antecipar e derrotar a atividade terrorista? Como poderiam as crianças ser bem educadas? O universalismo da Europa inscrevia-se como uma herança para unificar a espécie humana e prever a promessa do que deveria ser. Ainda que a nação se mantenha como uma categoria identificável na política e na investigação, torna-se cada vez mais uma categoria anónima que tem muito pouco ou cada vez menos que ver com distinções territoriais ou nomeações. Ao que é dada significância é à integração, coerência e harmonia dos sistemas e instituições europeus, classificações que tratam da singularidade a partir da qual deve ser estudada a educação e a sua diversidade no interior das nações. A fabricação do europeu envolve ainda a criação de memória que dá à Europa um passado que liga a sua promessa de presente e de futuro. A noção de memória que nos interessou aqui colocar foi aquela que nas políticas europeias, embora sendo recente, se liga a algumas manifestações culturais que formam e trazem à luz diferentes qualidades do que é ser europeu. As formas externas de criação de memória produzem um passado que é utilizável e que nos permite ver e pensar a nossa própria vida num contínuo de tempo abstrato que liga o passado, o presente e o futuro com as necessidades de pertencimento coletivo e com a autorrealização individual. Zonas do passado individual e coletivo, anteriormente ligadas à nação, são agora mobilizadas na produção da Europa e memorializam-se como património europeu. O domínio do património, que se expressa na maneira de classificar o que é chamado património, foi ampliado. As fronteiras culturais são reformuladas com o fim de encontrar o conceito original de europeu como património comum decorrente de um passado sombrio que de outra forma teria sido perdido. A União Europeia e o Conselho da Europa, por exemplo, promoveram a celebração dos Dias do Património Europeu a fim de construir a memória de uma casa comum e de um pertencimento coletivo. O evento é anunciado para dar aos europeus uma oportunidade rara de apreciarem e celebrarem a sua herança comum. A abertura das portas de castelos, fazendas, museus e fábricas, como era anunciado em toda a Europa, pretendia criar a unidade, destacando a importância do património cultural para a economia europeia, especialmente em tempos de crise. A narrativa de ser europeu é dada, portanto, como inquestionável, tal como a celebração da ideia de que os europeus partilham uma herança comum. Santuários para a recordação do passado, tais como os cafés europeus nas palavras de Steiner, funcionam como templos veneráveis para a criação de ideias. As ruas e as praças europeias são nomeadas em memória de estadistas, cientistas, artistas e escritores e servem para evocar memórias do passado. Factos, fotografias, museus, a moderna historiografia, a memorialização do trauma, a sociologia e a psicologia tornam possível novas formas para construir e ordenar o passado, para arquivar vidas, encerrando histórias sobre quem somos e sobre quem devemos ser. Neste ponto, poderíamos retornar então à questão inicial do título, como chegámos até aqui, como chegámos a ser assim, e sugerir que a resposta requer a combinação de técnicas que envolvem as ciências sociais e educacionais. Não se constrói memória nem se arquiva de qualquer modo. A produção da memória e do deslocamento não é um fenómeno natural, mas uma construção que tem materialidade. Num nível, as técnicas da memória possibilitam criar passado que mostram desenvolvimento linear, coerência e a distinção da ciência europeia, permitindo ainda criar espaços no presente relacionados com a individualidade e com o pertencimento. O reconhecimento da diversidade e da diferença no passado são ordenados para dar unidade ao presente e criar os princípios para governar o modo como o futuro deve ser atingido. Consenso, unidade e excepcionalismo na fabricação de lugares históricos são procedimentos totalizadores que operam nas tecnologias da memória e do esquecimento. Uma tecnologia diferente usada na formação da identidade do europeu são os números. O senso comum dos números na pesquisa, no crescimento económico e nas comparações do desempenho educacional nacional aponta-os como descritores das coisas do mundo e não como atores no fazer desse mundo. A nossa discussão neste paper foi num sentido diferente. A visualização dos números como uma tecnologia da ciência social implica percebê-los como atores no estabelecimento de teses culturais sobre tipos humanos e, portanto, também da produção do europeu. Os números funcionam como uma tecnologia que permite criar uniformidade entre territórios nacionais europeus dispares e traz a sua dissemelhança para o interior de lógicas de semelhança que são regularizadas a partir de sistemas de equivalências e de magnitudes.
Estas equivalências e magnitudes assumem-se como tecnologias de distanciamento que se inscrevem no que há pouco referimos como Holeless Mind. As estatísticas sobre a Europa como um todo e as suas partes dão estabilidade a coisas em fluxo e conferem um aparente consenso sobre o mundo e os fenómenos nesse mundo que o tornam precisamente passível de ser controlado. A criação de equivalências como entidades únicas reterritorializa o cidadão como transnacional. Isto mesmo pode ser ilustrado nas últimas décadas com o crescimento exponencial de extensíssimas bases de dados institucionais e técnicas estatísticas, por exemplo, através da OCDE, PISA, European Social Survey, entre outros. A institucionalização destas bases de dados transfere as tecnologias de governo, de indicadores institucionais e de auditoria e monitorização de desempenho para formas de governo que combinam componentes de medições técnicas e procedimentos que ordenam as capacidades e qualidades de individualidade de cada um. No conceito de europeu como um cidadão transnacional, as equivalências carregam estándares e regras que estabelecem diferenças. Os números tornam possível a standardização do sujeito europeu como objeto estável de reflexão e pronto para a mudança. As equivalências de performance e resultados das escolas e os das empresas e governos são vistos como técnicas calculáveis, transparentes e como em si mesmas um ato transparente de transformação por meio de gráficos e diagramas que apresentam fluxos e que são encarados como ferramentas de medição que podem permitir essa mudança. Percebemos que, sendo as diferenças medidas a partir das normas aplicadas sobre o coletivo unificado da Europa, que os números se tornam em dispositivos culturais centrados em conteúdos sociais e pessoais que podem ser comparados com visões normalizadas. Estas práticas são consensuais na governação europeia, sendo atribuídas às qualidades psicológicas dos seus cidadãos, tais como a confiança nas instituições, o bem-estar, saúde e segurança e aos valores morais e sociais. Deste modo, os números tornaram-se também um dispositivo externo de memória e de governo. As comparações de realizações passadas com o presente assumem pontos de projeção sobre o que o futuro é e deve ser, com uma mistura apropriada de ciência e de política. O estabelecimento de magnitudes e equivalências como classificações que mapeiam e monitorizam a mudança é visível na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, na medição dos sistemas nacionais de educação, através, por exemplo, do PISA. As medidas comparativas do PISA são parte de uma indústria relativamente nova de comparações internacionais de instituições de ensino que se tornou influente em toda a Europa. O PISA pretende comparar o conhecimento prático dos estudantes em ciência, matemática e literatura. As suas tecnologias de comparação abrigam novos algarismos que permitem trabalhar com extensos conjuntos de dados naquilo que poderíamos chamar um efeito Google. O programa pretende identificar a contribuição dos sistemas de ensino para a competitividade da nação à luz das novas demandas económicas globais. Embora seja difícil para os economistas concordarem e definirem quais são essas necessidades e como melhor organizar a sociedade para atingir os melhores resultados, o PISA parece aliviado com essas ambiguidades relativamente à previsão do futuro. Ainda assim, com aparente certeza, o PISA afirma que a competência das suas medidas irá permitir a cada cidadão a participação ativa em situações de vida relacionadas com a ciência e a tecnologia. A participação das crianças e o conhecimento prático, no entanto, são ordenados e classificados através das ciências da aprendizagem. As tensões entre a ciência, seja a matemática, a arte, que ainda não é testada no PISA, embora em Portugal, com as novas metas curriculares, comece a estar próxima de o poder ser, ou a literatura e o conhecimento escolar, são resolvidos através da ideia de performance da criança. As ciências dirigem a atenção para as capacidades da criança, a escola e a família. As medidas de resultados da aprendizagem das ciências, por exemplo, são colocadas em relação com fatores diversos sobre os contextos escolares, de instrução, de acesso dos alunos à utilização de computadores, percepções dos pais acerca dos alunos e das escolas, alterações de desempenho na leitura e na matemática, e todos estes fatores são utilizados para explicar as diferenças no desempenho e no domínio de uma área que, com a ciência em questão, parece apenas já só manter o nome. Todas as disciplinas escolares e apresentações das crianças são categorizados utilizando equivalências, ou seja, avaliando a realização de crianças em todo o mundo de acordo com o quão bem eles executam o ofício de solucionadores de problemas. Os números atuam então como uma tecnologia de distanciamento em que aos eventos imediatos, instituições e modos de vida são dados uma ordem e um propósito. O apelo dos números está ligado à ideia da democracia, na medida em que, enquanto ficções e realidades, criam a ilusão de uma igualdade através da objetividade e da ideia de diferença possível através da criação de equivalências.
A centralização das medidas para fornecerem padrões foi importante para as noções de iluminismo de nações igualitárias. A instalação de um sistema métrico, por exemplo, permitiria criar um cidadão igual. Os enciclopedistas que escreveram imediatamente antes da Revolução Francesa, por exemplo, viram o sistema métrico como um instrumento intelectualmente importante para tornar a França rica em rendimentos, militarmente potente e facilmente administrada. Os debates atuais sobre os padrões escolares encaixam-se nesta noção do cidadão facilmente administrável. A objetividade e as equivalências não são, no entanto, noções transcendentais de pura razão, mas são, antes, fabricadas e moldadas em discursos morais e políticos e funcionam na fabricação de determinados tipos humanos. Examinamos, então, as tecnologias das ciências sociais e educacionais como participando na fabricação de um tipo de pessoa a que se dá o nome de europeu. A análise permite-nos perceber como tipos particulares de discurso se apoiam numa ideia de unidade e de excepcionalismo que é gerada ao longo de políticas institucionais e de redes que relacionam o social com as redes educacionais. Num certo sentido, podemos encontrar aqui traços de uma extensa literatura histórica e sociológica sobre a construção da nação. E o que é interessante é o modo, por exemplo, como as ciências sociais europeias estão a fabricar a noção de uma herança comum que apaga a distância dos diferentes espaços nacionais pela ativação de coordenadas sobre a forma correta de ser europeu. As tecnologias da memória e do deslocamento fundem o passado com o presente e colocam o presente como uma forma ativa dirigida ao futuro. O discurso sobre os desejos europeus para o futuro retratam a unidade e harmonia europeia como uma competição regional dentro dos processos mais amplos e sem autor da globalização à qual a Europa deve responder. Essas tecnologias e narrativas consensuais conferem inteligibilidade ao conceito de Europa como uma sociedade do conhecimento habitada por sujeitos que são aprendentes ao longo da vida. Na escrita deste paper, focámos-nos nas narrativas e nas tecnologias da ciência, formando uma entidade social que é a Europa e os seus habitantes, os europeus. Alguns podem sugerir que os acontecimentos que aqui foram discutidos são apenas políticas ou discursos de investigação e que não refletem as realidades da vida europeia. Assim como não temos dúvida alguma que mais investigação continua a ser necessária para desmontarmos mais profundamente o que aqui iniciamos, somos muito relutantes em entrar num debate baseado na dicotomia nominalismo-realismo. Acreditamos que dizer que os dispositivos identificados aqui são apenas ideias teóricas, declarações políticas ou discursos é ser ahistórico relativamente aos sistemas de racionalidade que ordenam e classificam o que é visto e falado. Para a política e para a pesquisa, tudo isto são materialidades e não epifenómenos. Poderemos perguntar a qualquer europeu. Tornar, portanto, visíveis esses dispositivos e racionalidades é a possibilidade de continuar um escrutínio sobre teses culturais e modos de vida considerados razoáveis. E tornar visível este pensamento sobre a nossa história não significa necessariamente rejeitá-lo. É simplesmente situarmos-nos num local em que percebemos as casualidades, arbitrariedades e contingências que fecham o presente e nos impedem de partir para outros lugares e pensar de outros modos. Obrigada.